Gurizada, o negócio é o seguinte, este vexame imposto por Roger Machado ao Internacional escancara muitas incompetências que há no estádio Beira-Rio. A gestão liderada pelo presidente Alessandro Barcelos fracassou sempre que teve que escolher um dirigente ou um profissional para atuar no departamento mais importante do clube, que é o departamento de futebol. Mas o Inter pode mais, como defendia o slogan do então candidato Alessandro Barcelos. E talvez a goleada que o Grêmio fez no Internacional 3-0 na tarde deste sábado seja apenas mais um passo rumo ao abismo. A gente fala sobre esta crise colorada agora, neste meu vídeo, logo depois da vinheta. Vamos começar com os resultados dentro de campo, porque estes são inquestionáveis e eu nem preciso emitir a minha opinião. O presidente Alessandro Barcelos herdou um clube que alguns anos atrás havia subido da segunda para a primeira divisão e que em 2018 foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, em 2019 sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, em 2019 também na gestão do então presidente Marcelo Medeiros, vice-campeão da Copa do Brasil, e ainda com Marcelo Medeiros foi vice-campeão brasileiro internacional em 2020. E por justiça, eu devo dizer que deste vice-campeonato brasileiro de 2020, Alessandro Barcelos participou um pedaço, uma parte, até setembro do ano, como vice-presidente de futebol e nos últimos 2 meses, na reta final, já comandando o clube, mas ainda sem impor as suas diretrizes. Portanto, ele herdou o Internacional, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e que nos anos anteriores, depois de subir da segunda divisão, fez campanhas interessantes, uma delas muito boa, o terceiro lugar no Brasileirão de 2018 e depois a 7ª colocação no Brasileirão de 2019. Com Alessandro Barcelos, o Inter perde o Gauchão de 2021, também é verdade que já vinha perdendo nos últimos 4 anos, foi eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil do ano passado, para o Vitória. Primeira rodada, o Inter caiu fora com o segundo jogo no estádio Beira-Rio. Foi eliminado das oitavas da Libertadores da América para o Olímpia. Olímpia, um time não mais do que razoável, nas oitavas. Ficou em 12º lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado, apenas 5 pontos acima do Z4, da zona de rebaixamento, e perdendo vaga na Libertadores da América, tendo que disputar a Copa do Brasil desde as fases iniciais. Mas o Inter pode mais. Slogan de campanha desta gestão do presidente Alessandro Barcelos. Em 2022, este Inter que pode mais foi eliminado pelo Globo, um time quase amador do Rio Grande do Norte, na primeira rodada da Copa do Brasil, perdendo o jogo por 2-0, com o placar moral sendo 4-0 para o Globo, tal a superioridade desde o primeiro minuto da partida. E agora tomou 3-0 no estádio Beira-Rio, daqueles que é um dos piores times do Grêmio nesses últimos 8 anos. Talvez desde 2014 o Grêmio não tenha tido um time tão incompetente, tão ruim. Tanto é que é um time de segunda divisão, pois o Grêmio foi ao natural no estádio Beira-Rio, já fiz vídeo aqui no meu canal, e Roger moeu o Cacique Medina impondo 3-0, e quem conhece futebol sabe que o placar poderia ser ainda maior. O Internacional está virtualmente fora da decisão do Campeonato Gaúcho. O Conselho de Gestão do Internacional foi absolutamente incapaz, e este é o ponto deste vídeo, de escolher dirigentes com capacidade e profissionais competentes para a pasta mais importante do clube, que é o futebol. Observem, primeiro vice-presidente do Internacional de Futebol, escolhido por Alessandro Barcelos, foi o conselheiro João Patrício Hermann, que é verdade, tem uma folha de serviços prestados ao clube elogiável, fracassou. Ele assina a Copa do Brasil, eliminação por Vitória, Libertadores da América, derrota no Campeonato Gaúcho, começo ruim no Campeonato Brasileiro. Paulo Brax, a gestão de Barcelos conseguiu escolher Paulo Brax como diretor executivo. Profissional que tinha apenas 2 anos no exercício da função no América Mineiro. Antes havia passado pelo STJD, que na minha opinião não é referência positiva para nada em termos de futebol, com decisões esdrúxulas e muito questionáveis. Depois passou pela Federação Mineira organizando competições e há 2 anos estava no América Mineiro. Fez um bom trabalho na exigência e na cobrança do tamanho do América Mineiro.
Barcelos começou a sua gestão dispensando Abel Braga. Começa aí a sua barbeiragem, colocando João Patrício, que se mostrou incapaz para o exercício do cargo, Paulo Brax, completamente despreparado, sem nenhuma afinidade, não é homem do futebol, nenhuma aderência no vestiário, rejeitado pelo grupo de jogadores. E o técnico, aí sim, aí é proeza. Miguel Ángel Ramírez. Em ano que não havia pré-temporada, ele trouxe um técnico espanhol, que estava no Equador, mudou a preparação física, já havia dispensado o Rodrigo Caetano, uma gigantesca barbeiragem, para trazer o Paulo Brax, trouxe o Miguel Ángel Ramírez, com o seu preparador físico que veio do Tenerife, num ano em que não havia parada de pré-temporada, uma barbeiragem gigante que custou muito caro. Depois do Ramírez veio o Diego Aguirre. Destes meus erros aqui, o menor, porque pelo menos com a Aguirre o Inter não foi rebaixado, mas quase. E teve um final de comando técnico do Internacional melancólico. E o departamento de futebol não teve capacidade, sabe por quê? Porque depois de João Patrício, Barcelos piorou e trouxe Emílio Papaléu-Zin. Emílio Papaléu-Zin, comandante, entre aspas, do futebol colorado, também absolutamente se mostrou inapto para a função, não tem nenhuma aderência com o futebol, não tem nem o carinho, muito menos o respeito do grupo de jogadores que praticamente o ignoram. E Papaléu-Zin assina esta campanha medíocre do Internacional, 12º colocado no Campeonato Brasileiro, e ele sempre classificou o Inter numa zona confortável. Papaléu não sabe o tamanho do clube e não sabe o tamanho da pasta que assumiu e segue no cargo. Mesmo com o Internacional em 2022 eliminado pelo Globo na Copa do Brasil, bom, ele não estava lá. Ele estava em Punta del Este de férias. Nem foi prestigiar o Internacional na estreia da Copa do Brasil, Emílio Papaléuzinho. E segue no cargo. Tomou 3-0 ontem e segue no cargo. E talvez siga. Talvez por algum acordo político que a gente desconheça. E aí, Papaléuzinho e Alessandro Barcelos trouxeram o técnico do Talleres, da Argentina, o forte Talleres, um time que nunca ganhou nada representativo na sua história. Alexander Cacique Medina. O Roger estava na Aldeia, estava em Porto Alegre, liberado, e o Internacional apostou em Cacique Medina. Mais uma barbeiragem. Mas o Cacique Medina está com os dias contados, muito provavelmente depois do Grenal da próxima quarta-feira seja demitido. O Internacional é uma sucessão de erros. Este aqui é o conselho de gestão do Internacional, que se elegeu com a campanha O Inter Pode Mais. E pode mesmo. Pode mais. Pode cavar, o buraco pode ser ainda mais profundo. O presidente Alessandro Barcelos lidera este conselho, que tem Dani Dubin, Arthur Calef, Luiz Carlos Bortolini e Humberto Busnello. Todos empresários de conduta inquestionável, irrepreensível, respeitável, geram negócios, geram empregos, mas eles têm todos algo em comum. Eles não têm nenhuma experiência justamente na pasta mais importante do clube no futebol. E se esse fosse o conselho de gestão do Country Club, se esse fosse o conselho de gestão do Leopoldina Juvenil, tenho certeza que esses dois clubes estariam muito bem governados. Mas diante de um clube como o Internacional, que é de futebol, o mínimo que se espera é que você faça um conselho de gestão formado por quem tem experiência de futebol. Observem, os erros, os fracassos não acontecem por acaso. O presidente Barcelos se cerca de pessoas que não têm experiência no futebol e escolhe também pessoas e profissionais que se mostram ou incompetentes ou inaptos, como João Patrício Hermann, Paulo Brax, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, o menor dos erros, Emílio Papaléuzinho e, mais recentemente, Cacique Medina. Se o Internacional, e eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, não fizer aquele que eu acho que é o único caminho, essa gestão, o presidente Barcelos, que é de chamar dirigentes experientes no futebol para que lhe auxiliem, lhe ajudem e lhe orientem, porque hoje o Internacional é um clube desorientado e desgovernado. A Série B é o convite para o Internacional. Aliás, o Internacional já tem um convite para disputar a Série B na sua mão. Tem que saber agora se vai confirmar presença. O Inter vai entrar no Campeonato Brasileiro com apenas um objetivo: somar 45 pontos e permanecer na Série A do futebol brasileiro. O que hoje, eu digo para vocês, é realmente muito difícil. Mas
o Inter pode mais. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.